1 de Pedro, capítulo 5, versículos 5 ao 10. Hoje nós vamos falar um pouquinho, depois se o Bruno quiser colocar, eu sei que ele reposta a palavra, como um título assim, ó, como tirar sua vida do poço. Olha que bonito isso, irmãos. Eu sei que isso muito nos interessa. Tem tanta gente aí com a vida no fundo do poço. Como tirar sua vida do poço? Muito bonito isso, né? A gente às vezes, antes de começar a palavra, a gente às vezes fica pensando, Senhor, eu estou com a vida no fundo do poço. Como eu faço para sair dele? Nós vamos entender nessa noite, nesta oportunidade, literalmente como fazer isso. Vamos lá? 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 5 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. E o Deus de toda graça, que em Jesus Cristo nos chamou, e o Deus que de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja dada a honra, a glória, o poder, o louvor e adoração. Eu vou ler então agora o versículo 5, eu li só o versículo 10 para os irmãos entenderem. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5 agora. Semelhantemente vós jovens, sede sujeito aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo vos exalte. Versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haver-vos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, conforme fortifique e estabeleça. A Ele a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Que palavra maravilhosa, glória a Deus. Você que está entre nós, se você puder glorificar a Deus pela sua graça. Irmãos, eu derreto o meu coração porque eu e o Bruno, como amigos e aqui parceiros na igreja, nós conversamos sempre sobre a Bíblia. E tudo que eu falo para você, Bruno, está nesse versículo aqui. É justamente isso, irmãos. Glória a Deus por isso. Isso é palavra de Deus. Como tirar a nossa vida do fundo do poço? Está aqui a resposta. Tem gente que precisa consultar isso, e na introdução, eu gosto de fazer essa introdução da palavra de Deus, né? Nós vivemos, buscando por falsa esperança. Sabe quando a pessoa está lá no buraco, uma falsa corda é lançada, né? E às vezes a gente agarra naquilo e aquela corda arrebenta e o tombo é maior ainda. Se você tivesse ficado lá no fundo do poço, né, tentando subir numa corda falsa, e aquele tombo que você recebeu tira a sua vida, perde-se a vida. Então você deveria ficar lá quietinho, no seu cantinho, né? Justamente lá, quieto, observando e esperando o tempo. Quantas pessoas têm tomado caminhos, né, duvidosos, e ao tomar as suas decisões, perderam suas vidas, perderam oportunidade, perderam-se as famílias, perderam, irmãos, um trabalho, né? A estar no fundo do poço, literalmente desanimado, triste,
Talvez seja esse o seu problema hoje. Você tem buscado, louvado seja Deus, se encontrar como Salomão, irmãos. Nós vemos um homem que foi buscar de Deus sabedoria. Leia a história de Salomão. Foi buscar em Deus e Deus deu a ele a oportunidade. Quando ele se apresentou diante de Deus, Deus disse: Salomão, pede a mim o que você quiser e eu te darei. Senhor, eu quero sabedoria para entrar e sair no meio do teu povo. Bendito seja Deus. Pediste bem, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o que adianta, irmãos, nós termos a sabedoria no nosso coração e não colocar ela em prática, dizer assim, não viver o que pregamos? E assim Salomão fez. Deus disse que o homem, rei ali, que estava liderando o povo, não poderia se envolver com muitas mulheres, ou melhor, não poderia se envolver com mulheres, somente a sua esposa, que é isso que eu deixo claro. Talvez a gente pense lá na história de Eucana, por exemplo, com Penina e Ana, mas Deus então permitiu que Eucana tivesse duas mulheres. Deixar bem claro aqui que não, Deus instituiu o casamento entre homem e mulher, ou seja, o casamento reconhecido diante de Deus, o próprio Deus lá, Adão e Eva, que o seu desejo seja voltado ao seu marido. Ele falou unicamente a uma pessoa, um sujeito, que o seu desejo seja voltado para a sua esposa, uma só. Sujeito da frase aí é a sujeita, que seria Eva no caso. Então Deus preparou o casamento entre um homem e a mulher, um e o outro, um par. Então seja, mas por que lá, só a título de entendimento, irmão, só a título de entendimento, de saber mesmo, de conhecimento. Mas por que então, irmão André, Deus permitiu? Quem fala e prega assim, prega errado. Nós estamos falando de cultura. Na época a cultura se permitia isso. Salomão então deveria ter ouvido o conselho do Senhor, claro, mas a Bíblia, quando nós estudamos o personagem e examinamos, porque a Bíblia nos ensina a estarmos aptos para pregar a palavra de Deus, ser bons obreiros, que aprendemos da palavra de Deus e vivemos ela sabiamente, nós sabemos que Salomão não fez isso. Ele foi buscar o prazer nas mulheres. 700 mulheres, 300 concubinas. Eita, eu sei que é política isso. Ele foi sábio em fazer isso porque ele queria dominar todas as províncias da terra e não encontrou êxito, não encontrou felicidade, arrumou tantos problemas. E no final, irmãos, dessa história, ele cai, ele trai o Senhor, ele peca, irmãos, diante de Deus. É feio demais o que ele fez. Ele profanou o altar do Senhor, ele adorou deuses pagãos. Uma daquelas mulheres adorava deuses pagãos. E no fundo do poço, ele vai refugiar a sua vida é no fundo de uma garrafa. E ele não encontrou o prazer no fundo de uma garrafa, não encontrou a felicidade, ele não saiu do poço, mas ele entrou mais dentro, ele foi procurar o prazer, entendendo de animais. Talvez você não saiba, mas Salomão foi um homem inteligentíssimo, intelectual, no aprendizado de animais. Ele se formou em um biólogo, ele aprendeu de propósito na sua casa, no palácio que morava, ele montou um zoológico particular, ele foi cuidar de animais e de plantas, não encontrou a felicidade. Ele foi buscar, irmãos, a felicidade no dinheiro, um homem próspero, e para isso, você talvez não saiba, mas eu vou te contar uma coisa. Se alguém chama você de Salomão, repreenda isso. Sabe por quê? Salomão foi um dos reis que mais usurpou do povo de Deus. Por que o reino foi dividido? Talvez você não saiba, reino do norte, reino do sul, uma parte com Jeroboão e o outro, irmãos, foi dividido. Por que foi dividido? Por que isso aconteceu? Eu explico aos irmãos. Porque ninguém mais aguentava os tributos, uma carga pesada demais.
muito caro, gastou uma fortuna para construir o templo, o novo templo de adoração, e para isso ele esfolou o povo. Quando alguém está comendo na custa do outro, alguém está pagando a conta, e ele fez isso, irmãos. Não encontrou prazer nas coisas, no dinheiro, em um bom palácio. E sabe de que maneira ele morreu? Qual foram as suas últimas palavras? Debaixo do céu tudo é vaidade, ou em outras traduções, debaixo do sol tudo é vaidade. Bendito seja o nome santo do Senhor. E então, como sair do fundo do poço? Como fazer isso, irmão André? Faz muito tempo que a minha vida está nessa situação. Bem, os seguidores de Cristo, louvado seja Deus, têm um motivo muito melhor para suportar tempos difíceis, enquanto vivem para Ele, para a glória de Deus. O Senhor nos garantiu em sua palavra que tempos melhores virão, e o salmista nos lembrou que apesar da prosperidade dos ímpios, os justos serão justificados. Bendito seja o nome santo do Senhor. O que o Senhor trouxe para nós esta noite é entendermos sobre este tema, o que é justiça de Deus. A palavra, irmãos, então agora significa que ser justificado por Deus é fazer tudo para a glória de Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. É vivermos para a glória de Deus, é trabalharmos para a glória de Deus, é ser um bom pai para a glória de Deus, é ser um bom marido para a glória de Deus, é ser um bom pregador para a glória de Deus, é ser um bom cantor ao Senhor para a glória de Deus, é orarmos a Deus para a glória de Deus, é literalmente vivermos para a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então somos justificados. Um reformador, irmãos, cristão, disse uma vez uma frase que guardo no meu coração: o melhor de mim é Cristo, e o pior de mim, esse sou eu. Louvado seja o nome santo do Senhor. E se o melhor de mim é Cristo, é para a glória de Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. E se o seu melhor é Cristo, viveu para a glória de Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Quero também citar uma frase de um outro reformador, irmãos, maravilhoso, que amo demais as suas escritas e o seu pensamento. Acredito que posso citar o nome, Martim Lutero. Quem é a igreja que não conhece? O pai, um dos pais da igreja. Martim Lutero disse assim uma vez, vou contar para os irmãos aqui, um testemunho dele. Ele disse que numa sapataria, um amigo sapateiro, uma longa data de amizade, ele disse: Lutero, eu queria saber como eu faço para viver para a glória de Deus. Eu vejo vocês falando isso, eu gostaria de saber como eu faço para viver para a glória de Deus. Bem, Martim então disse: eu quero perguntar, mas sei a sua profissão, claro, que você é um sapateiro. Eu sou um sapateiro. Pois bem, então vamos fazer assim. Eu vou explicar para você, exemplificando em você, como você faz para viver para a glória de Deus. Você é sapateiro, pois bem. Então você vai sair daqui, você vai à sua sapataria, você vai pegar o melhor material lá, o melhor couro que você tem. Sim, a melhor linha, a melhor agulha. Você vai estar alimentado, vai estar em paz com a vida. Você vai sentar, acomodar-se e vai fazer o melhor sapato que você já fez na sua vida. E daí? Martinho disse a ele: então você vai pegar esse material que você produziu e vai pôr nele um preço justo, não aquilo que você acha que você merece, porque você é bom, você deu o seu melhor, porque as coisas são caras, porque você tem fama, porque as pessoas elogiam o seu trabalho. Não, você vai colocar um preço justo que ele vale e vai vender por um preço justo. Significa isso,
viver e fazer tudo para a glória de Deus, porque o melhor não é você que faz, o melhor em você vem de Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Você faz com amor e entrega para aquele que talvez nem Deus tem, mas as pessoas veem o seu capricho, a sua honestidade. Você não faz porque você é bom, porque você merece essa recompensa, merece ser exaltado, não. Você faz o seu melhor porque Deus te deu sabedoria, porque Deus te ensinou, porque Deus deu a você, te fez. Você é um homem inteligente, uma mulher inteligente. Você faz as coisas, tudo que você faz, você procura fazer bem feito, para a glória de Deus. Não exalta você, mas exalta o nome daquele que fez você, que gerou você, que te deu a oportunidade para estar aqui esta noite. Bendito seja Deus, irmãos. Então a resposta, uma das respostas para sair do fundo do poço é para quem está nele, fazer o melhor lá nele, lá no fundo, para a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deixa eu dizer algo a você, talvez você não saiba, mas o fundo do poço também é agenda de Deus. As dificuldades da nossa vida é agenda de Deus. Às vezes nós só aprendemos do fundo do poço, às vezes só sabe o que é humilhação quem um dia precisou da misericórdia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Só sabe o valor que se tem 1 quilo de arroz quem um dia não teve esse mesmo quilo para pôr na panela. Não sabe, só sabe dar valor aquele que sabe dar valor um dia não teve um grão de feijão para pôr na panela. Então a partir daquele momento ele sabe dar valor, porque viveu para a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Fundo do poço também é para a glória de Deus, irmãos. É a agenda de Deus. Talvez você está aqui esta noite vivendo isso. Lá, irmão, cercado de agruras, a cara carrancuda dos seus problemas, e perguntando para o Senhor: e agora? Eu estou no fundo do poço. É neste lugar que você está, é nessa circunstância que nós estamos atravessando, que fazemos tudo para a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Crente murmurento, nem sei se existe essa palavra, que murmura, que reclama. Crente que só sabe ficar falando. Lembramos de Jó, por exemplo. A Bíblia diz que em toda aquela provação Jó não pecou contra Deus, mas fez 16 perguntas, 34 questionamentos, e o silêncio de Deus era a resposta para Jó. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o resultado de toda a prova de Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em outras palavras, no fundo do poço, Jó vai dizer esta frase: solta da minha mão, Senhor. Ah, se Deus me desse o que eu tanto espero. Sabe o que ele estava esperando? A morte. Jó estava esperando o fim da sua vida. Depois de 16 perguntas, 34 questionamentos diante do Senhor, Jó se cansa e diz: Senhor, solta da minha mão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Passou as dificuldades, as tormentas, perdeu tudo, perdeu os filhos, 10 filhos sepultados em um dia só. Ele enterrou os 10 filhos, voltou para casa, os animais todos mortos, a casa destruída, os amigos foram embora, chamaram de ladrão, de corrupto, mentiroso, tomava o dinheiro da viúva, era um homem louco, trapaceiro, enganador, adúltero. Nada daquilo era verdade. Chegou no fundo do poço, e lá no fundo uma frase maravilhosa: solta da minha mão, me permita e cumpra o desejo do meu coração. Jó estava pedindo literalmente a morte, e a sua palavra: eu sei que o meu Redentor vive. Ou seja, no fundo do poço, mas para a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta noite o Senhor está dizendo a mim e a você: se estamos lá embaixo, é para a glória de Deus. Se passo problemas em casa, é para a glória de Deus. Se fico desempregado, é para a glória de Deus. Se tomamos pedra, é para a glória de Deus. Se recebemos perseguições, é para a glória de Deus. Se a porta se fecha, é para a glória de Deus. Se ela se abre, é para a glória de Deus. Se somos perseguidos, é para a glória de Deus. Se há inveja, é para a glória de Deus. Se há mentira, é para a glória de Deus. Se há acusação, é para a glória de Deus. Se a porta se abre, é para a glória de Deus. Se há doença,
é para a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que maravilha, irmãos. Louvado seja Deus. Ser crente no momento de bons momentos, de boas oportunidades, é fácil. Dizer que ama a Deus, quando Deus em a palavra, talvez eu não sou muito a favor dessas conversas, te promete tantas coisas humanas, aí é gostoso, né? Entrar e passar o cartão e ver dinheiro e dizer, Deus é bom, é gostoso. Mas no fundo do poço dizer como Deus é maravilhoso, tenho aprendido de sua palavra, eu só dou valor na misericórdia quando um dia sei que precisei dela e ela me socorreu. Então vemos que aquela dificuldade foi para a glória de Deus, provações é para nos aproximar do Senhor, tentação nos afasta de Deus. Eu vou repetir, talvez você não entendeu. Provação é para nos aproximar do Senhor. Provações é para nós orarmos mais. Provações é para nós irmos para a palavra. Deixa eu dizer um testemunho particular. Sabe quando eu passei a examinar a Escritura, que eu fui ver que tinha um Jesus vivo, um Jesus bíblico, não um gospel evangélico? Quando chegou no momento da Covid, as portas se fecharam, eu e minha esposa vivendo com um salário mínimo, não tendo o que levar na minha mesa, eu fui procurar de fato quem era Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Foi com as portas fechadas, sem ter o que pôr em casa, eu fui conhecer o Jesus da glória, o Cristo da glória. Então, a provação na minha vida, o Covid, o que nós passamos, foi a agenda de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quanta gente foi conhecer o Evangelho com a porta da igreja fechada, dentro de casa, passaram a ter acesso à Bíblia Sagrada, começaram a examinar, esse é o Cristo, aquele pregado é mentira, aquele que veio aqui cheio de promessa e profecias e revelação é mentira. Passei a conhecer o Cristo com a porta da igreja fechada. Quanta gente que está aqui esta noite, que foi entender o que é graça, que você precisou de misericórdia, sem pôr aqui na panela, teus filhos doentes, a casa desempregado, o Senhor bateu na porta do teu coração e disse, eu sou teu pai, o Rei da glória. Na panela não tem comida, mas no coração tem a palavra. Bendito seja o nome santo do Senhor. Que maravilha, irmãos. Louvado seja Deus. Passarmos pelas provações, aqueles que são seguidores de Cristo têm muito motivo para celebrar e crescer na graça e no conhecimento, porque volta-se para o Evangelho. Amigos, irmãos, toda a irmandade que está aqui esta noite, me permita, há momentos em que encontramos nossa vida literalmente no fundo do poço. Não sou diferente de você não, sou exatamente igual a você, no fundo do poço, e essas tempestades nos assustam, nos assombram, e irmãos, e às vezes a gente lembra da nossa família em paz, lembramos de quantas coisas boas aconteceram, e é uma luta para permanecer de pé, e nós pensamos, o que eu faço? Suas palavras não valem mais? E a gente começa a pensar, e a minha oração? E o meu louvor? E o tempo que eu servi o Senhor? Como se fosse uma espécie de troca. Começamos a colocar aquilo que fizemos diante de Deus de uma balança e achamos que somos justificados por isso. Não. Um sonoro não. Nós somos justificados no intermédio de Cristo Jesus, e a palavra nos ensina, semelhante vós jovens sedem sujeito aos anciãos. Que é ancião? Aqui não está falando literalmente, não está falando sobre um cargo eclesiástico na igreja. A palavra é não. Está dizendo aos mais antigos. Anciões aqui, a tradução é antigos. Jó aconselhava anciãos. Lembra, lá em Jó fala isso. Anciãos são pessoas que têm uma experiência na vida, pessoas que já viveram. Aqui está citando os mais velhos que seguem, seguidores de Cristo, não há homens. Pessoas que já tiveram um direcionamento espiritual, pessoas que já têm um acondicionamento no coração sobre a palavra de Deus. E sede todos sujeitos uns aos outros, ou seja, sujeitar é dar ouvido,
é ouvir a voz da experiência. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos para Pedro? Que tal? Irmãos, eu sei que a palavra vai se estender um pouquinho, mas é graça de Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. O que Pedro nos ensina? Muito. Pedro não viveu há mais de 2000 anos atrás. Não esteve na cruz somente lá no sacrifício, antes da cruz, melhor dizendo. Pedro não somente negou, Pedro está aqui esta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Está aqui pregando a você, está aqui ouvindo a palavra. Pedro corre na nossa veia, é o sangue dele está em nós. Nós respiramos e negamos Jesus justamente como Pedro. Pedro, homem fervente, em outros momentos caía na fé, desanimava, tropeçava, pecou diante do Senhor. Não somos diferentes, mas temos muito que aprender com ele. As alçadas de voo na fé e as suas caídas da fé, suas fraquezas, seus tropeços. Vendo Cristo, tirou o foco, olhou para a água, afundou. Antes, irmãos, nós conhecemos Pedro lavando a rede. Pedro não tinha pego nada aquela noite. Que exemplo maravilhoso. Bendito seja Deus. Quer mais um ancião do que o próprio Pedro, exemplo do nosso irmão em Cristo, Pedro. Louvado seja Deus. Ouviu, ele foi âncora do barco de Cristo, pregando o evangelho, a graça, ensinando, admoestando, arrependei-vos. Pedro estava ali, o altar de Cristo na pregação, o púlpito de Cristo, foi o barco de Pedro. Saíram dali, Pedro, atravessemos para outra margem. Jesus, cansado da pregação, ministrou aquela tarde toda. Ele pega um travesseiro e vai na popa do barco dormir. E quando ele está descansando, uma tempestade se levantou. Havia uma profecia. Se você não entendeu, eu te explico. Atravessemos para outra banda. Só que na hora da tempestade esquecemos da palavra, esquecemos da profecia. O Pedro está aqui esta noite ouvindo a palavra. O Pedro está aqui pregando a palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Temos exemplo dele e precisamos seguir. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele foi lá no mestre, balançou ele. Desperta. O Senhor não se preocupa que nós perecemos. Não está vendo que tem uma tempestade, Senhor? Nós vamos perecer. Jesus, antes de acalmar a tempestade, claro, tinha pressa em socorrê-los. Disse: mar, aquietai-vos, vento, acalmai-vos. Jesus tinha pressa em socorrer. Jesus poderia, claro, ter vindo antes e dito assim: vocês esqueceram da minha profecia. Leia a sua Bíblia, eu convido você a ler a Bíblia. Talvez você não entendeu. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra é atravessemos, é um verbo futuro. Ou seja, estava profetizado: pegue o remo, tome nas mãos, suba no barco, com tempestade, sem tempestade. O lugar, a origem, da onde nós saímos não tem tempestade, mas no meio da caminhada haverá, mas o porto desejado está lá, e atravessemos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas não deu ouvido. E o que tem isso a ver com o fundo do poço? Tudo. Literalmente tudo. Nós não damos ouvidos para a palavra de Deus, infelizmente, e nós fraquejamos da nossa fé, nós fraquejamos das nossas jornadas. Então o Senhor Jesus está nos ensinando: semelhantemente vós sejam sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos aos outros. E sujeitarmos é aproveitar aquilo que eles viveram e nos transformar para os dias de hoje como aprendizado, como caminhar. Você tem aí talvez um pai, uma mãe que te aconselhou, mas eu sei que tem muitos que não tem pai, o pai não vive mais junto, ou talvez perdeu a vida, ou talvez foi embora de casa. Eu sei que isso acontece. Mas se não há exemplo a ser seguido, siga o exemplo de Jesus Cristo, que te ensina hoje: tomai sobre si o meu jugo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pegue a tua cruz que está no chão, lance nas tuas costas e siga após ele. O nome dele é Jesus de Nazaré. Tem esse exemplo para dar para nós esta noite. Bendito seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Sujeitai-vos a ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então não temos desculpa.
Não temos. Se nós nos sujeitamos a Cristo, não temos desculpas para se alguma coisa acontecer na nossa trajetória. Sejamos nós perseverantes, sejamos nós na presença do Senhor perseverante, em fervente oração, para que alcançamos o porto desejado. E esta é uma das verdades para sair do fundo do poço. Bendito seja o nome santo do Senhor. Eu não estou aqui para mentir, para enganar e para te oferecer falsa saída, falsas promessas, falsa palavra, falso ensino, mas eu estou aqui para te oferecer a verdadeira palavra, que não vem de mim, mas que vem do texto sagrado que está alcançando hoje. Receba onde você estiver o verdadeiro evangelho da graça. Ele está aqui com o braço estendido no fundo do poço. Se você dar ouvido, voz que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor, sairás daqui com a palavra de Deus no teu coração. Ela vai alcançar a tua vida, transformar você. A única saída é Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele é a tua saída. Ele é o braço estendido para a sua vida. Ele é o braço estendido em meio ao caos que você está vivendo. E às vezes parece que simplesmente perdemos esse desejo de seguir em frente com Deus na nossa caminhada. E há momentos que de fato nós fazemos esta maneira. Eu vou ler para os irmãos. Como que você faz quando se perde o desejo de seguir em frente? Biblicamente, como se faz? Irmãos, glória a Deus pela palavra de Deus. Eu não estou aqui oferecendo milagre para você, comprado, negociado pela sua fé. Não é essa a minha intenção. Não fui chamado para isso. Não fui feito para isso. Eu estou aqui pela palavra de Deus, dentro, biblicamente, dizendo a você que está no fundo do poço, que não tem mais vontade de seguir em frente, seguir o Senhor. Versículos 5 e 6 tem a resposta. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeito aos anciãos, sede sujeito todos uns aos outros, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Versículo 6. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Essa é a receita. Não tem outra. Isso é palavra de Deus, não sou eu. É a voz do próprio Espírito Santo, palavras de Jesus. Você tem feito isso? Será que nós temos de fato orado como Jesus nos ensinou? Venha o teu reino, seja feita sua vontade. Aqui não está dizendo, cumpra o meu desejo, seja feita a minha vontade, me sirva, que eu te sirvo, faz milagre, que eu elogio o Senhor, abra uma porta, que eu te agradeço, cumpra o desejo do meu coração, que eu te exalto, faça obra na minha vida, que eu pago um voto. Não é troca e troco, não é barganha, não é mérito, é graça. Louvado seja o nome santo do Senhor, é presente de Deus, bendito seja o nome santo do Senhor. E não há outro jeito. A Bíblia não diz, aquele que se humilha será exaltado, não, louvado seja o nome santo do Senhor. Aliás, a Bíblia não diz, os humilhados serão exaltados, não. A Bíblia diz, aquele que se humilha, Deus exalta. Louvado seja o nome santo do Senhor. E pensa num homem difícil de se humilhar, somos nós. E de verdade, irmãos, quando digo homem, é homem e mulher, a Deus é a mesma coisa. Você quer ver difícil, é esse Adão antigo que está em nós morrer. Quer ver difícil, é este Adão que está em você ir para a cruz com Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. O nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa altivez, a nossa arrogância,
Não desejamos que Deus quebre o nosso ego, não desejamos nos humilhar na presença de Deus. Parece que se hoje assentarmos no banco da igreja e cantarmos um hino bonito, subir aqui em cima com o microfone na mão e louvar uma canção bonita, Deus tem a obrigação de devolver em bênção. A resposta é um sonoro não. Louvado seja o nome santo do Senhor. Adoramos porque Ele amou primeiro, servimos porque Ele amou primeiro, louvamos porque Ele nos amou primeiro, servimos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ele é bom porque nos amou primeiro, Ele é maravilhoso porque nos amou primeiro, Ele é digno de honra e de glória porque Ele nos amou primeiro. Se humilhe na presença do Senhor e Ele nos exaltará. Bendito seja o nome santo do Senhor. Talvez você não entendeu, Ele te exaltará e eu te explico. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus exalta o nome dEle no meu sofrimento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Somos diferentes do Filho? Não. Na cruz do Calvário, humanamente dizendo, tinha cessado a missão de Jesus. Na cruz do Calvário, para Satanás, tinha calado a boca do ministério de Jesus. Na cruz do Calvário, para o diabo, a morte estava vencendo o Cristo da glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas Isaías disse, se você não entendeu eu explico, se humilhou até a morte, sendo rei se fez servo, sendo bendito se fez maldito, desfez da coroa, desfez da sua glória, e como um rei caminhou como ovelha muda ao matadouro, sem dar uma palavra, buscando pela tua coroa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sendo Deus e sendo Filho, não usurpou tomar a glória do Pai. Antes, Deus, graças a Deus por tudo. Quando disseram tu és bom, Ele diz não, bom é o meu Pai que está no céu. E Deus exaltou de que maneira? O pecado de muito foi perdoado na cruz do Calvário. Ele levou para si a sua enfermidade, Ele levou para Ele a minha enfermidade, os seus pecados e o meu pecado, a sua ferida e a minha ferida, a sua chaga e a minha chaga, perdoou a muitos, recebeu na glória de Deus. Salmos 24, tua terra, a plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam pertencem a Ele. Ele é o Rei da glória, só Ele subiu no monte santo do Senhor. Salmos 24, versículo 3, aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem faz juras com intenção de enganar, subiu a glória de Deus, perfeito, santo, imaculado, perfeito, sem pecado, coração justo, e foi reconhecido pelos anjos. Erguei, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Deus poderoso, o Deus grande, exaltado, venceu a morte, matou a morte e inaugurou a ressurreição, e o nome dele está sendo glorificado esta noite. Se você está preparada para receber a palavra, para sair do fundo do poço agora, saia, e o nome de Deus será exaltado. Se você está preparado, tome posse da palavra, estenda a tua mão aonde você estiver. Jesus está te arrancando do fundo do poço. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se você está preparada, suba agora. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquele que é digno de honra e de glória, e que foi exaltado, coroado, sendo reconhecido pela glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nem o anjo mais poderoso recebeu o convite, assenta-se minha destra, mas o próprio Deus olhou para o Filho, aquele que agradou moê-lo, aquele que foi despedaçado pela ira de Deus por causa de mim e de você. Sente-se à minha destra, está aqui esta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor, te trazendo misericórdia. Irmãos, que maravilha. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Quer sair do fundo do poço? Este é o momento. Bendito seja o nome santo do Senhor. Deus está aqui com esta presença gloriosa. Irmãos, talvez a sua réplica aí do outro lado, talvez seja, é muito fácil pregar, dizer de Jesus e falar o quanto Ele é maravilhoso, quando a vida está tudo em ordem, quando tem conta boa no banco, ou talvez quando está tudo certo.
Eu tenho pessoas aqui que antes de subir aqui no altar contei como está a minha casa, os problemas que estou atravessando, mas graças a Deus eu conheci esse Jesus, que se Ele não estivesse em minha vida, só Deus sabe como eu estava, onde eu estava agora. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas eu entendi que não sou eu que planto, louvado seja o nome santo do Senhor. Pelo Espírito Santo eu só lanço a semente, não estou falando de créditos. Tudo que fazemos é para a glória de Deus, e Ele me justificará. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. E você não é diferente. Não somos, irmãos. Diante de Deus somos mesmo homem, mesma mulher, e precisamos nos humilhar. A palavra nos ensina: humilha vós, pois, debaixo da potente mão de Deus. A mão de Deus está sobre o mundo, sobre a terra. E como nós estamos, não devemos usurpar a glória de Deus para nós, mas olhar e lembrar que tem um Deus soberano. Soberania vem de vontade própria, ninguém está acima dele. E se Ele sequer tocar na nossa narina, ela será fechada, e ceiar, desfaleceremos. Não há como, você não vê ninguém hoje gerando vidas. Nós não vemos, irmãos. Chegou o tempo do homem, pode ter o dinheiro que for, a mulher o tempo que for, dinheiro que for, não sobrevive, porque a vida diz, a essência da vida é o próprio Deus. Oh, irmãos, que maravilha, louvado seja Deus. Se temos ou não temos, é Deus que deu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Exaltemos o nome do Senhor, para que ao seu tempo, ou seja, o tempo de Deus, Ele vos exalte. A terceira verdade, para nós sairmos do fundo do poço, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. A palavra ansiedade da Septuaginta significa, irmãos, desespero. Ansiedade é aquele que vive desespero, que todas as portas se fecham, ele está literalmente arrancando os cabelos de desespero, não dorme, vive a noite inteira lembrando das coisas, não consegue descanso, tudo come demais, e tudo que vai fazer é demais, porque está ansioso. É alguém que está a um passo da queda. A ansiedade precede nossa queda. A depressão, por exemplo, ela dá a ideia de alguém que tudo que faz, ainda que faz mal feito, porque é ansioso, ansiosa. Então pegar tudo isso, irmãos, se nós formos dizer tudo o que o Espírito Santo nos ministra no coração, nós vamos até meia-noite. Peço perdão, irmãos, mas é necessário pregar o Evangelho. Louvado, Deus quer curar alguém aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu estou aqui, me cura, eu preciso desta cura. Louvado seja o nome santo do Senhor, irmãos. Depositar a ansiedade, então, irmãos, é lançar sobre ele. Jesus é o dono desta frase: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, pois o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aprendei de mim, que sou manso, humilde, simples de coração. Olha que bonito isso, irmãos. E por que nós nos portamos diferente? Por que nós achamos que somos o dono da verdade? Por que nós fazemos isso? A resposta é: porque o nosso coração é duro demais. Porque nós colocamos a nossa ansiedade na mão de Deus? Não. Porque nós lançamos os pés na oração? Não. Sabe a resposta? Porque não cremos. Mesmo orando, estamos ansiosos. Mesmo orando, estamos depressivos. Mesmo orando, estamos desesperados. O Senhor está dizendo pela tua palavra que se a partir de agora, desse instante, nós entregarmos das mãos do Senhor, buscando pela paz que excede o entendimento, Ele dará paz para a tua vida a partir da palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que maravilha! Glória ao nome santo do Senhor. Eu sei que agora, neste momento, tem muitos irmãos me assistindo, talvez pela primeira vez, e você não ouviu ainda dizer o que é o jugo. Que isso? Eu nunca soube. Vou pedir para você que não sabe, dá uma olhadinha para cá. Jugo se usava nas costas do animal. Canga é a palavra mais usada, antiga. Lá na roça, irmãos, eu vim de lá, no interior do Paraná, e era uma ferramenta, uma espécie de um trilho, uma madeira, uma espécie de um trilho, que colocava no ombro do boi. E o boi mais velho, o dono da fazenda, no caso era meu bisavô, pegava o boizinho mais novo,
que já estava na altura quase de colocar para o trabalho, e colocava aquela canga nas costas do mais velho, de uma maneira que se estendesse ao pequeno, e era amarrado nele. Então colocava um carro de boi, às vezes dos dois, um maior que desse os dois, ou não separado, mas normalmente os dois de um só carro. Então o mais velho andava, e de maneira que ele ia andando, consequentemente ele ia arrastando o mais pequeno. E chegava no momento, irmãos, lá nós plantávamos café e feijão, e entre outras coisas como milho, pesava para o pequeno. E eu vi isso com os meus olhos. Às vezes o mais velho chorava, a lágrima, quem aqui é da roça sabe o que eu estou dizendo. E ele parava para que o pequenininho se descansasse. Então ele ia aos pouquinhos de novo, e o pequenininho. Então Jesus, usando este mesmo trabalho ferrenho na roça, está explicando para nós hoje, em 2025, como nós devemos colocar a ansiedade em Cristo Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então literalmente é andar de braço dado com Cristo da glória. Você sai do fundo do poço quando você alinha a sua vida à vida de Cristo Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você sobe do fundo do poço quando a tua vida está de braço dado com a vida de Cristo, crucificado com Ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você caminha para a vitória quando nós andamos de braço dado com o nosso Salvador. Há um convite aqui para a conclusão da palavra de Deus. A terceira verdade para você sair do fundo do poço é alinhar a tua vida a uma vida cristã, a que veio da glória de Deus, que foi enviado a nós, que nos trouxe salvação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se você assim deseja que a sua vida saia do fundo do poço, literalmente, coloque tua vida na cruz do Calvário. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.